Josué 6. Antes de entrar na palavra, eu vou dar para você um papelzinho, uma folhinha pequenininha, que ao longo dessas semanas você vai estar escrevendo cada semana em um pedaço desse. Um dia alguém falou assim: precisa mesmo disso? A insistência e às vezes aquilo que a gente vê e acha, enxerga como mesmice, a gente tem que ser renovado pela fé. As lutas não deixam de acontecer, as dificuldades, por elas se repetirem na nossa vida. Agora a Bíblia fala, Jesus mesmo fala que nós temos uma necessidade de orar sempre e não esmorecer. Então todas as vezes que a gente tenta fazer alguma coisa, a gente não está fazendo nada de novo que alguém já não fez. A gente está ou copiando alguém, ou pegando o exemplo de alguém. Alguém que começou lá atrás, não foi um pastor, um bispo de igreja que começou a fazer tal coisa. Isso aí a Bíblia vem ensinando. Quando você pega esse papelzinho, a tua perseverança, a tua atitude de fé. Então por isso que está sendo dado. Mas se você não crê, não tem problema. Assim como eu quero ser respeitado na minha fé, eu sou obrigado a respeitar a fé de cada um. Mas durante as semanas você vai receber esse papelzinho. Eu quero que você escreva a muralha. Agora, o que é muralha? Outro dia, eu não me lembro qual foi o obreira que falou comigo. Falou: pastor, teve gente que se confundiu, porque o senhor falou naquele outro papel. Escreve aquilo que representa a morte. O propósito da cruz. Escreve o que representa a morte, mas não tem ninguém morrendo na minha casa, não, pelo amor de Deus. Não é só quando tem alguém morrendo que representa a morte. Uma doença representa a morte. Um desemprego representa a morte. Uma dívida representa a morte. Dá para entender, gente? Um vício representa a morte. São coisas que representam. Qual é a muralha hoje? Por exemplo, estou com tudo amarrado na minha vida. Isso é uma muralha, ela tem que cair por terra. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, você coloca lá o desemprego, causa na justiça presa, enfermidade na família. Você está lutando contra isso. Esse é o muro que você tem que fazer cair. Ao longo das semanas, depois que a gente fizer a oração, eu vou pedir para você amassar esse papel. Você vai soltar ele aqui na frente, como se fosse pedaços da muralha ruindo, desprendendo. Quem está entendendo direitinho? E vai ficar aqui. Claro, a gente vai recolher na semana, mas toda quinta-feira a gente vai colocar, para que todas as vezes que você chegar, você se lembre que a tua oração está tendo efeito e essa muralha vai cair em nome de Jesus. Quem entendeu direitinho? Fé. Agir pela fé. Então guarda o pedacinho de papel e quinta-feira que vem você não esquece de trazer escrito nele a muralha. Se você sentir no teu coração hoje ainda de escrever, ali atrás tem caneta, você escreve, já amassa e deixa, pega outro aqui na frente. Diga glória a Deus. Amém? Você encontrou aí? É Josué capítulo 6. Olha o que diz aí, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus que tem lá dentro. Eu vou entregar tudo na tua mão. Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Quantas? Uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca.
No sétimo dia, quando? Eu queria que você prestasse atenção nisso, que é importante. No sétimo dia, rodeareis a cidade. Rodeareis a cidade. Quantas? Que dia que é para rodear 7 vezes? No último dia. No sétimo dia. No sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade, o lugar é Jericó. A dificuldade é Jericó. A promessa é entregar aquela cidade, tudo que tem dentro dela, nas mãos daquele povo. A ordem. E aí é que está o grande X da questão. A ordem é todos os dias rodearem a cidade e fazerem o quê? E fazer o quê? Não, só rodear, mais nada. Só que um detalhe: Jericó não é a bênção. Jericó está no caminho da bênção. Jericó é a dificuldade. É claro que a gente fez isso aqui para simbolizar, porque às vezes o que tem diante da gente é isso. Muro. Para que serve um muro? Para atrapalhar que se passe de um lugar para outro. E dificuldade é uma coisa muito boa em fazer a gente desistir. Luta. Às vezes a gente já passou por tantas delas que a gente vai se tornando especialista em passar por luta, em vencer problema. E esses que se tornam esses especialistas são capazes de demonstrar com a vida para os outros como é que se faz. Dá para entender ou não? Deus chama aquelas pessoas, Ele fala para Josué assim: traga os homens de guerra. Porque não pode ser qualquer um para, qualquer um desiste. Aqueles que vêm de qualquer jeito, aqueles que se deparam e levam a vida como se fosse as águas. Você já viu água subir montanha? Quem já viu água subir montanha? Você já viu, não? Água sobe montanha? Você já viu água furando pedra e passando pelo meio dela? Já viu ou não? O que a água faz? Desvia. Encontra outro caminho, encontra outra forma, faz de outro jeito. Só que às vezes o desviar do caminho levam a gente para outro lugar e a gente sai daquilo que Deus tinha programado para a gente. Toda promessa de Deus, seja ela qual for, depende de esforço de quem está recebendo. Está dando para entender o que eu estou falando? Quem está entendendo? Depende de empenho, de esforço, de obediência, determinação. Vocês querem passar? Do outro lado, do lado de lá, quando vocês passarem por isso daqui, lá na frente vai estar a promessa, a terra prometida, o lugar que mana leite e mel, o lugar onde você vai encontrar sua vitória. Mas hoje vocês têm que passar por aqui. Para passar por aqui, vocês vão ter que todos os dias, durante 6 dias, rodearem essa terra. Depois, se você tiver o interesse de ler, eu te aconselho a fazer. Ali no versículo 10, 11 mais ou menos, você vai encontrar Josué falando para eles assim: olha, só rodeia, só façam o contorno, não falem nada, não digam nada, não abram a boca, só caminha. Agora o dia que eu falar para você, grita. Aí eu quero todo mundo levantando a voz e gritando igual louco. Essa é a ordem. Há um tempo da gente agir, há um tempo da gente esperar, há um tempo da gente viver a luta, e há um tempo da gente ir contra ela com toda a força que a gente tiver. Eu estou tentando encontrar a palavra, não estou encontrando, mas quem está entendendo o que eu quero dizer? A direção
A orientação de Deus foi o seguinte: todos os dias vocês vão fazer a mesma coisa. Depois, se você for ler, lá diz até o comprimento, a altura da muralha, as dimensões dela eram tidas como intransponíveis. Ninguém conseguia passar por elas, ninguém conseguia entrar se não abrissem os portões, se não permitissem que entrasse. Não foi o rodear dos homens, não foi o bater. Eu ouvi uma vez alguém falando assim: se todos nós aqui começarmos a bater o pé no chão, a gente vai fazer cair a casa. Pode ser que se a gente subir na laje e começar a bater o pé lá em cima, todo mundo junto, durante muito tempo, a gente faça rachar as paredes. Eu não mexo, eu não entendo muito de construção, nunca fui pedreiro, mas eu imagino que tem dois tipos de construção. Existe aquela que você constrói em cima de coluna, de laje, mas existe aquela que você faz no chão mesmo. Você só corta, faz o alicerce, não é isso? A laje é capaz, se a gente bater o pé, ela começar a estremecer. Mas aquela que é construída no chão mesmo, eu acho que é um pouco difícil você bater o pé no chão e fazer a parede rachar. Não sei. Os muros não eram construídos em cima de laje, eles eram firmados, a base deles estava no chão. Então eu não acredito que nada humano, físico, foi responsável pela queda daquelas muralhas. Eu creio que o poder de Deus se manifestou, porque aquele povo se dispôs a obedecer, perseverar, lutar, não desistir. Durante 6 dias fizeram uma caminhada, e o mais curioso é que Deus dá uma direção específica para eles. Deus fala assim: olha, no 7º dia, no último dia das voltas, quando as pernas de vocês estiverem cansadas, quando o ânimo de vocês já não for mais o mesmo, quando a disposição física, psicológica, emocional já não for mais a mesma, porque 6 dias dando volta, girando em torno daquilo, só batendo o pé na cabeça de alguns. Isso aqui é bobeira, é bobagem fazer isso. Por que a gente está continuando a fazer isso? Não está acontecendo nada. Eles estão só olhando e vendo que nós estamos andando em fila. Eles estão sendo capazes de ver que não somos tantos assim como se imaginou um dia. Mas eles continuaram fazendo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não? Os pensamentos que vêm aqui, ó, vem com força e até com certa coerência, tentando fazer a gente desistir. Desistir não de coisas que nós somos capazes de fazer, desistir de coisas que nós só podemos esperar em Deus. A cura de um câncer, por exemplo, a restauração de um casamento, a libertação de um vício, uma porta aberta, sair de uma situação difícil, econômica, enfim. Seja qual for o problema, está dando para compreender? E eles fazendo aquilo, mas no 7º, quando a vontade já não é mais a mesma, quando os teus olhos estão olhando os muros e vendo eles exatamente como eles estavam, é nesse dia, no dia do teu cansaço, no dia que você estiver no limite das tuas forças, no dia do momento mais difícil, no dia da prova maior de todas elas, é nesse dia que você vai fazer mais, que você vai além, que a tua força vai ter que ultrapassar o limite, que você vai viver pela fé, que você vai fazer aquilo que os demais não fariam. No último dia, no dia final disso aqui tudo, vocês vão rodear não 2 nem 3, vocês vão dar mais 6 voltas além daquela que está acostumado. E nesse dia, depois de darem todas essas voltas, vocês vão gritar plenos pulmões, vão tocar as trombetas, vão fazer barulho. Quer dizer, você vai usar de toda a força que tem dentro de você, e até aquela que você acha que não tem mais. E é nesse momento que eles viram o poder de Deus se manifestando. Isso faz a gente entender que as coisas não vêm pelo meio natural, mas pelo sobrenatural. O que vai além, fazer o que todo mundo faz, traz as respostas que todo mundo tem.
Resposta de Deus só vem na vida daquele que vai além do que todos os outros fariam. Está dando para entender? Isso está em todos os exemplos que a Bíblia fala. Às vezes a gente acha que com a gente é mais difícil, às vezes a gente acha que com a gente está demorando mais, às vezes parece que para a gente não está acontecendo. Não é não, é porque a gente está chegando perto do nosso limite, e é aí que a gente tem que colocar mais força ainda. Lembra do paralítico descendo pelo buraco no telhado? Depois da caminhada toda, de ter vindo da onde estava, carregar, chegar na frente da casa, ter toda a decepção de não conseguir entrar, de Jesus estar lá dentro, ninguém ajudar, da frustração de não encontrar uma saída, de encontrar uma entrada, eles não desistiram, porque quem quer, encontra um meio. Aonde há uma vontade, existe um caminho, e eles foram e conseguiram colocar o paralítico lá. Eu não sei o que Deus está falando com você, não sei se isso está vindo de encontro com alguma coisa. Uma curiosidade bíblica que esses dias eu estava lendo, eu até comentei com os obreiros. Você faz ideia de quantas pessoas, quantas pessoas saíram do Egito para entrar em Canaã? Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Uma promessa de Deus, de que Deus daria para eles uma terra que mana leite e mel. Quantas pessoas saíram do Egito debaixo de uma palavra dizendo que Deus era com eles e que eles alcançariam a vitória deles? 2 milhões de pessoas, estima-se, pelos homens, contando os homens, somando-se as suas esposas e mais 2 filhos, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quantos? 2 milhões de pessoas. E o mais tremendo disso, sabe quantas dessas pessoas que saíram do Egito entraram em Canaã? Entraram na terra prometida? Sabe quantas? 2. De 2 milhões, 2, Josué e Calebe. Mas e todo aquele povo, filhos, netos, foram gerados em 40 anos no deserto. 40 anos no deserto fez 2 milhões de pessoas aproximadamente ficarem no meio do caminho. Por quê? Porque se cansaram, desanimaram, desacreditaram, deixaram de confiar, deixaram de se dispor, os pés doíam, o corpo estava... todo tipo de desculpa que você possa imaginar. Se frustraram, se decepcionaram. Você pode conferir, até te aconselho, leia a Bíblia, busque o entendimento. Não vai só por aquilo que eu estou falando, não. Não se deixa levar só pelo que eu falo, não. Que de repente eu falo uma grande asneira e você vai atrás disso. Então não, vai para a Bíblia, leia a Bíblia, busque o entendimento de Deus na palavra, e Ele vai revelar para você. 2 milhões de pessoas receberam a promessa. Sabe aquela música que a gente canta que fala assim: não morrerei enquanto a promessa não se... Quem tem promessa de Deus... Mentira. 2 milhões morreram no deserto. Por quê? Porque murmuraram, porque falaram que não devia, porque olharam para onde não devia, porque deixaram passar a chance. Só que Josué e Calebe, quando viram as dificuldades, falaram: Deus é com a gente e Ele vai dar a vitória para a gente. A hora que você e eu, quando nós nos deparemos ou venhamos nos deparar com as nossas lutas, e elas são constantes e são diárias, a gente tem que voltar os nossos olhos para Deus e confiar nele de todo o nosso coração, e ir em frente, ir além. Ainda que pareça que está faltando a força, ainda que pareça que a gente vai desmoronar, vamos em frente. Deus é com a gente. Se Deus é por nós, ninguém vai impedir a nossa vitória. Fica de pé no seu lugar.